daqui, ó, Lucas. Pois é, galera, construímos uma desidratadora solar, só para dar uma breve contextualizada para vocês. Quando eu conheci a Natália, ela está filmando aí, ela já cultivava cogumelo shiitake, ela tinha dado uma pausa, ela retomou. E shiitake e cogumelo, de um modo geral, não vou falar de todos, que ainda não tenho muita experiência, eles são muito parecidos com hortaliça, são produções de ciclo curto, ou seja, produzem muito rápido e é muito perecível, né? Tem a vida útil muito pequena. Então a gente precisava de uma solução para poder beneficiar esse alimento. A intenção de dividir com vocês é porque essa estufa ela não apenas serve para poder desidratar o cogumelo, mas também outros alimentos, frutas, e até serviria também para ser um viveiro, seja de mudas de hortaliça ou de outras mudas frutíferas e árvores nativas, enfim. Então a intenção é apenas contribuir nessa biblioteca aqui para, enfim, para poder facilitar caso seja a sua intenção construir uma desidratadora solar. E outra coisa que incentivou muito foi um dos professores que a Natália teve, na época que ela começou a pesquisar sobre cogumelo, produção de cogumelo shiitake, que é o Carlos Abi, vocês encontram aqui no YouTube como Fazenda dos Cogumelos. Ele disse que o shiitake ele costumava secar ao sol, que inclusive é o método tradicional japonês, os japoneses já fazem assim há muito tempo, e um dos benefícios, além de você ter um custo muito baixo, é que eleva muito os nutrientes do shiitake, sobretudo vitamina C, beleza? Então é isso, mostrar para vocês um pouco da estufa, já tem cogumelos desidratando, já estamos fazendo alguns experimentos e dividir os detalhes da construção com vocês. A primeira coisa para comentar, né, vamos começar do simples, são os pilares. A gente utilizou dois tipos de bambu, um foi o bambu gigante e o outro foi o bambu mirim. O gigante a gente utilizou basicamente para poder fazer os pilares e passamos óleo de linhaça nele para dar um reforço. E colocamos também saco de ração para poder enterrar e aumentar a vida útil dele. Sobre dimensões, a largura total da estufa está com 3 metros e o comprimento de 5 metros. Eu tinha visto uma referência inicial, eu adaptei a ideia de um vídeo que eu vi, até aqui no YouTube, para uma secadora de café. Era 10 metros. E aí, aqui 10 metros não caberia, a gente achou que ia ficar muito grande. Então esse número foi o que se adequou à nossa realidade aqui nesse momento. Então, basicamente aí 15 metros quadrados de estrutura. E o outro bambu que a gente utilizou bastante para todo o restante, eu vou abrir aqui já para vocês verem, foi o bambu mirim. Olha aqui essa porta, a gente utilizou ele para poder fazer. E aqui eu já vou dar logo uma dica, galera. Se vocês forem colher esse bambu mirim, não pode ser ele muito verde e nem ele muito velho, como meu pai brinca. Não pode ser, tem coisa que não é nem para muito novo e nem para muito velho, é no meio termo. E esse meio termo dele, você vai ver que já começa a aparecer alguns líquens, alguns fungos, ele já tem um verde mais fosco. Então esse é o ideal. E na hora que você for cortar, corta com a serra, porque o bambu ele é muito fibroso e aí uma serra de mão ajuda ele não ficar... se for motosserra vai trepidar muito, vai machucar, e se for facão vai romper aqui, vai estremecer muito as fibras. Então se for cortar, corta com serra de mão, que vai ser muito interessante, foi o que a gente utilizou. Aqui vocês vão ver que a gente já está com alguns experimentos, tem alguns cogumelos aqui, eles já estão quase perto de colher, mas o que eu vou mostrar para vocês agora é que a bancada, logo de cara, uma experiência, faz a bancada com até 1,20 m, 1,10 m, melhor dizendo, porque senão, como foi o caso dessa, ficou muito comprido, então fica ruim na hora que você for colher. Falando de Natália, por exemplo, que não tem um braço tão comprido, fica ruim, não fica ergonômico. E o que a gente fez aqui foi isso, colocou, essa banca ficou certinha, ficou com 1,5 m mais ou menos, e o detalhe, embaixo da tela, a gente colocou essas ripas do bambu, 10 centímetros uma da outra, fizemos uma balizazinha e aí fomos dimensionando. Originalmente no vídeo que eu tinha visto, que eu falei com vocês do secador, o rapaz tinha feito em jogo da velha. Mas só que a gente ia utilizar muito bambu. O Lucas, que trabalha aqui no sítio, ele falou, cara, a gente vai usar muito bambu assim. E como a gente estava pegando no vizinho, não dá para abusar, E aí a gente foi e utilizou, fez dessa forma, colocando as ripas na horizontal. E ficou bacana porque o cogumelo é leve, ele não é pesado e fica perfeito, não faz muita barriga.
Primeira observação para falar com vocês, essas ripas a gente prendeu com martelo. Eu não gostei, porque se você observar aqui, ele muito fino, ele racha. Quando você bate no nó, próximo do nó, ele acaba não rachando, ele é mais resistente. Mas se você for cortar toda vez para pegar aqui no nozinho dele, você vai desperdiçar muito bambu. Então a minha sugestão é, se você for fazer, amarra, né? Por mais que dê um pouco mais de trabalho, amarre. E aqui, mesma coisa, ó. Para fazer a base da banca, a gente deixou o bambu, mesma coisa, ó, que eu falei para vocês, um bambu mirim, ele inteiro, e fizemos essa serra, vocês vão ver aí no vídeo, a Natália registrou boa parte do processo. Para não colocar em cima diretamente do pilar, fizemos essa boquinha aqui, para poder ele encaixar. Então ele não está preso, ele não está amarrado, ele encaixou, foi uma sugestão que o Lucas trouxe. A gente tinha pensado em fazer serrando do lado, mas assim acabou sendo a maneira que a gente fez e ficou bem bacana, né? Ficou bem bacana. E aí o bambu inteiro para dar esse suporte, tanto de um lado quanto do outro. E como eu disse, presta atenção na maturidade dele, né? Não é um bambu nem muito novo, nem muito velho, para poder fazer isso. E sobre o bambu, pegamos essa tela plástica, ela é fácil de higienizar também, ela não prende muito, não deixa tanta marca no shiitake, porque às vezes a gente seca ele, né, com essa estrutura dele, esse chapéu, que se chama pibel, na verdade, para baixo, então ele não fica muito marcado. E ela ficou bem fixa. Para prender a tela a gente amarrou. Se você olhar aqui, a gente deixou tudo amarrado. E em alguns casos, se a gente voltar aqui um pouco, a gente utilizou a braçadeira. Colocamos a braçadeira, fomos dando um desconto para poder não ficar com barriga. E a princípio, essa foi a estrutura. Uma dica que eu daria agora, se a gente fosse fazer isso de novo, é já fazer em 2 andares. Né? Eu vi alguns vídeos, a galera fazendo secador para café em 2 andares, então se você for fazer, já monta em 2 andares, porque se a gente for serrar aqui agora vai mexer muito na estrutura, então não ia ser interessante. Então é por aí. Depois que a gente montou, colocou os pilares, fez a bancada, a tela, as lonas a gente só colocou depois. A gente veio com os arcos. Arqueamos o bambu, colocamos inicialmente aquele do início, esse do meio e o do final dessa entrada que vocês, né, viram aí com a gente. E depois viemos com esses auxiliares, com esses intermediários e por fim essas ripas aqui verticais. E o que é que eu tenho para dizer sobre isso não é difícil você arquear o bambu, né? Eu pesquisei bastante, o ponto é você quebrar um pouco essa concavidade dele. Você vai pegar um bambu mirim desse, você vai dividir no meio. Eu vi casos em que o pessoal pegou o gigante e partiu em 8, né, em 8 partes, em 8 ripas, para poder fazer. Mas se você tentar dobrar ele da maneira que ele está aqui, com essa concavidade, vai ser muito difícil. Mesmo que você queime, mesmo que você passe fogo. Então o que é que você tem que fazer é tirar um pouco mais essa borda dele, para ele poder ficar mais achatado. Ele fica mais achatado, ele não fica tão côncavo. E aí sim você consegue dar dobradura, que é o caso do arco. Essas ripas aqui, ela não precisava ter sido tão fina, mas a gente fez assim para não ter muito peso, não ficar muito peso. Mas a técnica, digamos assim, que a gente utilizou foi a mesma para fazer esse acabamento e para arquear, foi a mesma que a gente fez nessas ripas aqui. Passamos no fogo e realmente, você passa um pouco no fogo, o bambu ele ganha flexibilidade. O que você vai encontrar de referência normalmente o pessoal fazendo com maçarico, queima, o bambu libera esse amido, ele começa a ficar amarelado e esse próprio amido se utiliza para poder lubrificar, né, o bambu e obviamente passa a ser uma proteção natural contra fungo, enfim, e aumenta a resistência dele. A gente não tinha maçarico, via que a necessidade de fogo é muito maior, fizemos um foguinho no chão mesmo e, enfim, mas o mais importante foi esse, conseguimos arquear e todo o restante foi amarrado, né? A gente amarrou tudo, nesse receio de bater prego, né? Por ser uma estrutura mais sensível, apesar de resistente, ser mais sensível. Então foi tudo amarrado, o Lucas tem bastante experiência com nó e aí deixou tudo bem presinho. Utilizamos corda mesmo, essas cordas de artesanato, de macramê, né? De
dessas mandalas que a Natália faz, utilizamos para poder amarrar tudo. E de base, acho que esse princípio meio de construção, né? Eu não tinha pensado em fazer esse pilar aqui para segurar, como tem nos outros, mas o Lucas sugeriu, a gente colocou e realmente deu uma sustentação muito bacana para essa estrutura, né? Para esse esqueleto que são os arcos. Sobre medidas, aí é você cortar, né? E dobrando e ver a altura. Aqui ficou mais ou menos com 2,07 m, 2,10 m, ficou mais ou menos com essa dimensão, né? Considerando a declividade do terreno. E o espaçamento dos arcos principais está a cada 2,5 m. Então esse aqui é o ponto de partida, 2,5 m um e 2,5 m o outro, e os outros vindo aí com 1,75 m para, né, ficar bem intermediário. E aqui fizemos a mesma coisa, colocamos esse central e fomos tirando uma média, né? Ó, tem quanto daqui, tem quanto para cá, e aí ficou tudo mais ou menos com 40, 45 centímetros, para ficar algo mais ou menos simétrico também e não fazer tanta barriga, né? A lona, ela não fazer tanta barriga, que é o ponto que é mais desafiador quando você vai montar a estrutura, talvez, é você esticar a lona, deixar ela bem direitinho, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Uma coisa que eu fiquei pensando bastante, né, a minha preocupação na verdade era a ventilação, né? O meu receio inicial era de o shiitake ficar transpirando muito, ficar muita umidade. Então o meu pensamento foi colocar esse sombrite, né, aqui por baixo, sombrite 50%, para poder ter um mínimo de ventilação. Num primeiro instante, a gente tinha deixado 7 centímetros aqui de abertura, essa lona, a lona branca, ela não estava por cima. E aí o vento entrou, ficou levantando muito, e o cara, isso não vai dar certo. Fomos e colocamos, né, sobre o sombrite e ficou tudo beleza. E depois a gente ali dentro, sentindo o vento passar, deu para ver que pela porta, né, pelas frestas da porta e pela parte superior, o vento acaba circulando, né, o calor ele é ascendente, e aí essa saída ali de cima ficou perfeita. E o sombrite também, porque acaba, né, dando uma ventilada a mais no sistema. Eu fiz isso uma vez, eu tinha montado uma estufa para hortaliça, coloquei essa lona branca. Se você for pesquisar a especificação, você vai encontrar como filme agrícola, né? Aqui pelo menos nas lojas a gente só encontrou assim, mas você pode encontrar também como lona branca, tem de 100 micras, 150 micras, 200 micras. Essa daqui era a única que tinha na loja, era 150 micras. E o sombrite que a gente utilizou, já comentei, mas vou repetir, é de 50%, com essa intenção de dar essa ventilada. Para prender o sombrite, e fizemos uma leve dobradura para deixar ele esticado, mais ou menos esticado. Cortamos, cavamos um pouco a terra, né, deixamos um pouco e colocamos também uma ripa, né, do bambu para deixar ele mais preso, e colocamos terra por cima. Eu estava, como eu falei para vocês, preocupado de ficar tudo muito tenso, então a gente deixou uma folga, ao mesmo tempo que está esticado, tem uma leve folga em função de vento ou algum impacto, algum animal, alguma coisa assim, para não deixar ele muito tensionado. E quanto à lona, a mesma coisa. Eu achei que ia dar mais trabalho para botar a lona, mas deu mais trabalho para fazer esse sombrite, porque é muito pano, é muita coisa. Para você fazer essa curva, dar entrada para cá, é uma função, mas foi basicamente isso. Só para vocês visualizarem melhor, acho que vai ficar, aqui vai dar para ver mais fácil, ó, que a gente dobrou o sombrite, né? Colocamos ele dobrado, botou essa abraçadeira no meio para ele não voltar. E as pontas aqui a gente pregou, né? Aqui deixou tudo dobradinho para poder ficar na medida, né, dessa entrada. E aí, como eu disse para vocês, fez a curva e seguiu esse mesmo princípio. Se você entender isso aqui que a gente fez na frente, ó, tirou a medida da ripa, dobrou um pouco, prendeu, colocou uma abraçadeira aqui no meio e esticou, né? Esse inicial a gente dobrou, né, fez uma dobra interna para dentro, né, para não ficar cortado e ficar muito frágil. Se você olhar, ele está um pouco mais escuro. E também pregamos. E aí na lona, já indo para como a gente fez a lona, foi a mesma coisa. O diferencial, galera, é na hora que você for prender a lona, eu vi isso aqui também em alguns vídeos, você colocar uma mangueira, né, uma mangueira, você vai pegar um estilete, cortar, dividir no meio, porque aí não esgaça a lona, né? Se você for pregar direto aqui no plástico, a depender do vento, ela vai abrindo, e com o tempo isso ela rasga. E quando você bota essa mangueira, ela dá uma sustentação a mais
e que você percebe que na hora que você vai martelar, ela prende, ela trava. Então aí uma dica de ouro e barato, né? Você pega uma mangueira, um resíduo de mangueira, um pedaço de mangueira, divide em vários. E se você observar, a gente colocou em tudo, né? Em todas essas dobras, para a gente poder prender. Principalmente aqui, ó, na ripa, que a gente fez a mesma coisa. Dobrou, né? Deu uma dobra. Primeiro fez um lado, depois fez o outro. Você bate bem, início, meio e final. E aí pronto, já fica tudo certo. Agora, para poder falar um pouco como a gente travou os arcos, né? Esses arcos centrais, eles ficaram todos presos no pilar, no bambu gigante. Então foi relativamente mais simples, porque tinha uma concavidade, a gente travou ele aqui, ele ficava, e depois o Lucas veio e amarrou, né? Deixou tudo bem preso, deixou tudo bem amarrado. Acho que o dali dá até para ver melhor. Esse aqui dá para ver melhor que ele ficou amarrado. Ele ficou bem amarrado aqui, né? Ele travou. A gente até colocou um preguinho para dar uma sustentação, fez, né, alguns improvisos ou outros. Agora esses daqui foi o que eu tinha visto o pessoal fazer de diferentes formas, e o que a gente fez foi apenas botar uma ripa, né? A gente dividiu esse bambu mirim no meio, colocamos uma ripa, né, de fora a fora, e esse arco aqui intermediário ele entra encaixando. Você vê que a ponta dele ainda passa aqui, ó. Então isso aqui veio travando, a gente amarrou. Se você observar aqui, ó, o Lucas veio amarrando, amarrou a ponta, amarrou aqui no meio. Então essa ripa de madeira, ela tá toda presa nessa base da bancada. Então, obviamente, o arco ele tá fazendo uma pressão para fora. Então isso aqui tinha que ficar bem preso, porque ele tá o tempo todo tensionando para cá. E aí depois a gente amarrou e ficou tudo bem preso. Uma coisa legal de comentar é, à medida que você vai montando a estrutura, vira uma coisa só, né? Amarra aqui, amarra esses eixos verticais, vai amarrando ponta, vai botando bancada, fica tudo uma coisa só. Você balança uma coisa, balança tudo. Então essa foi uma dica também muito interessante para poder compartilhar com vocês, para poder estar aprendendo esses arcos intermediários, né? E em relação à porta, uma porta improvisada, né? Mas pelo menos teve uma graça, né? Ter uma portinha para entrar. Não ia ficar legal ter uma lona, entrar enfim. Foi até mais fácil de fazer. Esticamos o sombrite, prendemos com essa ripa aqui, seguindo esse mesmo conceito. Ela era um pouco fina, acabou rachando. Colocamos na dimensão, na altura da porta, e apenas um lado. Aí prendemos embaixo com fio. Esse lado fica preso. Um lado apenas abre. Aqui agora, poxa, daria para ficar esse acabamento ficar melhor. Isso aqui ficar para dentro, mas certamente essa parte de cortar a lona, né, deixar tudo alinhado é um desafio, mas com paciência, numa próxima vez vai ficar mais interessante. E é isso. Eu acho que, como eu falei para vocês, agora para quem tinha me perguntado, sobretudo no Instagram, se funcionava. Ó, eu tô de casaco ali fora, já entrei aqui e já abafa, né? Com esse mesmo estando nublado. Se funcionava e etc, funciona. A gente já é o segundo teste que a gente está fazendo. O que a gente está agora testando é diâmetro, ou melhor, espessura, ele inteiro, quantas horas leva, mas funciona. Por isso que eu disse para vocês, serve aqui tranquilamente para fruta, serve tranquilamente para muda, mas para muda você só tem que pensar na ventilação, não precisa ficar tudo abafado. A frente e o fundo, no caso, podem ser sombrite e ficar só a lona em cima, né, para ter mais ventilação, mais umidade também aqui dentro. E é isso. Agora é aprender, né, continuar essa curva de aprendizado com o shiitake propriamente dito. E à medida que a gente for entendendo mais, aprendendo mais, eu vou trazendo para vocês, e vocês me falam também se vocês têm interesse, né, de aprender mais sobre isso. Ali ao fundo agora, se vocês olharem para lá, a Natália vai virar para vocês, tem a estrutura onde é produzido o cogumelo. E é isso. Eu ainda tenho um pouco de experiência, mas como eu disse, é algo muito parecido com hortaliça, e é incrível, galera, como a agricultura é uma prática que te dá base para entender as outras coisas com mais facilidade. Tem muitos princípios da vida que se expressa na agricultura. Por isso que você vai ver normalmente agricultor e agricultora são pessoas mais safas, né? Porque pede, o ambiente pede, né? Você cultivar pede que você reflita, que você observe, que você teste, que você faça ciência. Por isso que Primavera fala que um dos maiores crimes, não com essas palavras,
que se foi cometido com o homem do campo foi afetar a sua autoestima. Porque o cara é um pesquisador, a mulher que vive no campo é uma pesquisadora nata. E a gente precisa disso, né? Então, não foi difícil para mim entender algumas coisas do cogumelo, mas eu falei isso para poder chegar num ponto. Essa produção de cogumelo, eu estou falando agora do shiitake em específico, mas acredito que com os outros talvez não seja tão diferente, porque eles também têm composto, eles têm algum substrato para poder se reproduzir, é que você tem muito subproduto. Então você tem o uso de água, né, nessa produção, mas também o resíduo, né, o momento que você descarta esse substrato, que normalmente são madeiras, compostos. E se você tem ali uma plantação, se você tem um foco de plantar, é uma coisa que é muito interessante também, porque você meio que cria um ciclo. Você usa o que seria resíduo de produção para virar insumo para uma nova produção, nesse caso, uma plantação. Então essa é uma dica que eu posso dar para vocês, né, falando de um olhar de fora, para você pensar, talvez, se for o caso, a produção de cogumelo associado ao cultivo de algumas plantas, né, de você plantar, de você cultivar. Beleza? E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Comenta aí se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da produção do shiitake, né, em blocos, que a gente mostra para vocês. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, isso é uma coisa importante, né, para mais pessoas como você, com interesses semelhantes, né, acessem essas informações. E é isso, a gente se vê no próximo. Muita paz.